Oi, pessoal. Meu nome é Eduarda. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Lavras. E hoje eu vou falar um pouco sobre as bactérias nitrificantes e desnitrificantes. Bom, as bactérias nitrificantes, elas são divididas em dois grupos. O primeiro é as bactérias oxidadoras do íon amônio, né, as nitrosomonas, conhecidas também como BOA. E o segundo são as bactérias oxidadoras de nitrito, são as nitrobacters, conhecidas como BOM. E no caso das desnitrificantes, nós temos as Paracoccus denitrificans e as Pseudomonas stutzeri. E essas são as bactérias responsáveis pelo ciclo do nitrogênio. Que nesse esqueminha dá para a gente ver onde é a atuação de cada uma delas. Então, primeiro a gente tem o íon amônio, que é transformado em nitrito pelas oxidadoras de amônio. Esse nitrito ele é transformado em nitrato pelas bactérias oxidadoras de nitrito e, por fim, esse nitrato é transformado em nitrogênio gasoso pelas desnitrificantes. E o objetivo desse trabalho é analisar a ocorrência dessas bactérias no ar através da deposição atmosférica. Então, o primeiro passo é fazer a coleta das amostras que serão analisadas. E aqui eu trouxe algumas fotos das etapas da coleta. Então, primeiro a gente pega um recipiente de 8 litros, como vocês podem ver nessa primeira foto, né? E a gente leva ele para o coletor. Na segunda foto, é possível que a gente veja um coletor automático um pouco mais à frente e o coletor manual um pouco mais atrás. E esse recipiente ele fica exposto à atmosfera por um período de 7 dias. Passado esses 7 dias, a gente recolhe esse recipiente, leva para o laboratório e faz as análises físico-químicas, né? Na fileira de baixo, a gente pode ver nessa primeira foto a retirada de um pouco dessa amostra que vai ser destinada para análise cromatográfica. Na segunda, a foto de um condutivímetro, a gente faz as análises da condutividade elétrica e também fazemos a análise do pH com o auxílio de um pHmetro. Então, a partir daí, a gente tem as amostras e podemos começar a metodologia da análise das nitrificantes e desnitrificantes propriamente ditas. Como eu disse, né, são 3 tipos de bactérias diferentes, então é necessário que façamos 3 meios diferentes, né, um para cada uma delas. Nós temos o meio amônia carbonato, que vai ser cultivado as BOA, temos o meio nitrito carbonato, que será cultivado as BOM, e temos também o meio das desnitrificantes. Além dos meios, é preciso que a gente faça também uma água de diluição, porque nós usamos a técnica de diluição seriada para fazer essas análises. Então, depois de preparar os meios, a gente pode preparar os inóculos, né? Que são os tubos de ensaio, que elas serão inoculadas. Então, são usados 15 tubos para cada uma delas, com 3 ml do meio, no caso das BOA e das BOM, e 4,5 ml do meio, no caso das desnitrificantes. Também são preparados 2 tubos Falcon para cada uma delas, com 9 ml da água de diluição, que é onde serão feitas a diluição seriada. Além disso, a gente também prepara os brancos, tanto dos meios quanto da água, para fazermos o controle das amostras. Aqui tem um esquema de como é feita a diluição seriada. Então, nos 5 primeiros tubos, a gente coloca 1 ml da amostra bruta. Depois, a gente pega 1 ml da amostra bruta e coloca em 9 ml da água de diluição. Aí, dessa forma, a gente tem a primeira diluição, que é a diluição 0,1. Pegamos 1 ml dessa diluição e diluímos novamente em 9 ml de água de diluição para termos a segunda diluição, que é a 0,01. Fazemos isso para as 3 bactérias e levamos para a estufa, onde elas ficam inoculadas por 21 dias a 28 graus Celsius. Passado esse tempo, a gente pode fazer a leitura. E a leitura dessas bactérias ela é feita através de 2 reagentes. O reagente de Grislover, que é a mistura de 3 soluções diferentes,
e esse reagente ele vai reagir com o nitrito, e o reagente de nitrato, que, como o próprio nome diz, reage com o nitrato. Então, aqui eu trouxe como funciona a leitura de cada uma delas. Vamos começar pela Asboa. Primeiro, a gente adiciona 3 gotas do reagente de Grislover. Caso apareça uma coloração vermelha, significa que o reagente reagiu com o nitrito presente naquela amostra. E ter nitrito naquela amostra significa que alguma bactéria transformou o amônio do meio em nitrito, ou seja, uma bactéria oxidadora de amônio. Sendo assim, a coloração vermelha indica positivo para a boa. Caso não apareça nenhuma coloração, a gente ainda não pode afirmar que é negativo para a boa, porque o nitrito é uma forma muito instável do nitrogênio. Então, pode ser que tenha tido nitrito naquela amostra, mas ele já tenha se transformado em nitrato. Então, para a gente ter certeza, a gente adiciona uma gota do reagente de nitrato. Caso apareça uma coloração azul, significa que tem nitrato naquela amostra. E ter nitrato naquela amostra significa que teve nitrito, e ter nitrito significa que uma bactéria oxidou o amônio daquele meio. Então, a coloração azul também é positivo para a boa. Caso, mesmo após adicionar o reagente de nitrato, continuar sem coloração, aí sim podemos dizer que aquela amostra é negativa para boa. No caso das BOM, é ao contrário. Como eu disse, quando a gente adiciona as 3 gotas do reagente de Gris e aparece uma coloração vermelha, significa que tem nitrito. Mas ter nitrito, neste caso, significa que não tiveram bactérias que converteu aquele nitrito a nitrato. Então, ter nitrito significa que não tem bactérias oxidadoras de nitrito. Logo, a coloração vermelha, no caso das BOM, é um indicativo de negativo para BOM. Caso não apareça nenhuma coloração, significa que o nitrito daquele meio foi consumido por bactérias oxidadoras de nitrito. Logo, a ausência de coloração, nesse caso, significa que a amostra é positiva para BOM. E no caso das desnitrificantes, a gente adiciona uma gota de nitrato. Caso apareça uma coloração azul, significa que tem nitrato naquela amostra. E ter nitrato naquela amostra significa que nenhuma bactéria transformou o nitrato em N2. Então, a coloração azul, no caso das desnitrificantes, significa negativo. Caso adicionemos o reagente de nitrato e a amostra ficar sem coloração, significa que o nitrato daquele meio foi consumido. Ou seja, o reagente não reagiu com nada lá. E ele ter sido consumido significa que houveram bactérias desnitrificantes que consumiram esse nitrato. Sendo assim, a ausência de coloração indica positivo para desnitrificantes. Então, a gente anota a quantidade de tubos que positivaram em cada uma das diluições e, através da tabela do número mais provável, nós podemos estimar a concentração de cada uma dessas bactérias nas nossas amostras. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!